Hoje é mais do que um novo dia. É uma nova chance que a graça de Deus nos concede. Uma oportunidade de recomeçar, de buscar a sua presença e alinhar o nosso coração ao propósito eterno. Antes de orarmos, vamos meditar nas palavras de Filipenses 3:13, 14. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa é a direção para hoje: avançar, prosseguir, olhar para frente com fé. Deus não nos chamou para viver presos ao passado, nem para caminhar sem rumo. Ele nos chama a viver com clareza, propósito e foco. Cada manhã é um convite dele. Filho, filha, levanta, ainda tem caminho pela frente. Se o desânimo bateu, se a correria da vida te fez perder a direção, essa oração é para você. Respire fundo, silencie as vozes ao redor e permita que esta oração seja uma bússola espiritual para o seu coração. Acalme sua mente, feche os olhos se puder, respire fundo e vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e Pai, hoje eu me coloco diante de Ti com o coração aberto e a alma sedenta da Tua presença. Eu te agradeço, Pai, por mais um dia, um presente que eu não mereço, mas que recebo com gratidão. Neste instante, entrego a Ti não só meu dia, mas também as minhas dúvidas, os meus medos, os meus fracassos. Eu deixo aos Teus pés tudo aquilo que me prende ao passado. Toda culpa, todo erro, toda memória que insiste em me paralisar, eu libero agora, em nome de Jesus. Senhor, me ensina a olhar para frente, a caminhar com foco, com fé, com intencionalidade. Não quero mais viver no piloto automático. Quero viver por direção, não por pressão, por convicção, não por emoção. Me guia, Senhor. Que cada decisão que eu tomar hoje reflita os Teus princípios. Que minha mente não se perca nas distrações. Que meu coração não seja dominado pela ansiedade. E que minhas palavras e atitudes levem paz, luz e vida onde quer que eu esteja. Me ajuda a lembrar que não importa quantas vezes eu caí. O que importa é que o Senhor me chama para prosseguir. Prosseguir para o alvo. Prosseguir em direção ao Teu chamado. Prosseguir, mesmo quando dói. Prosseguir, mesmo sem entender tudo. Porque eu creio, o Senhor é comigo. E quando eu caminho contigo, até os desertos florescem. A Tua graça é o que me sustenta quando eu não tenho forças para continuar. E a Tua luz é o que dissipa toda a escuridão que insiste em cercar a minha mente. Quantas vezes eu tentei caminhar sozinho e tropecei. Quantas vezes fui guiado por emoções, por impulsos, por opiniões humanas e me perdi. Mas hoje, Pai, eu quero ser guiado pela Tua voz, pelo Teu Espírito, pela verdade da Tua palavra. Senhor, confronta o meu coração. Não me deixes viver uma vida rasa, mecânica, sem propósito. Não me permitas passar os meus dias apenas sobrevivendo, quando o Senhor me chamou para reinar em vida com Cristo. A Tua palavra diz em Romanos 5:17, aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Eu não fui chamado para ser refém das circunstâncias. Eu fui chamado para viver debaixo da Tua autoridade. Por isso, Espírito Santo, levanta os abatidos agora, reacende a chama nos corações apagados, renova a visão daqueles que perderam o foco, dá direção aos que estão em encruzilhadas da alma. E se alguém aqui está se afastando do chamado por medo, por cansaço ou por pecado, confronta com amor, mas com firmeza. Mostra que ainda há tempo, que ainda há propósito, que o céu ainda conta com ele. Pois está escrito em Efésios 2:10, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Pai, nos ensina a andar nessas obras. Não queremos mais desperdiçar o tempo que nos foi confiado. Chega de viver presos ao passado. Chega de viver em ciclos de autossabotagem. Chega de nos escondermos atrás de desculpas espirituais para não obedecer. Hoje é dia de recomeçar. Hoje é dia de assumir o chamado. Hoje é dia de avançar. Mesmo com cicatrizes,
Porque o Senhor não nos chamou para a perfeição humana, mas para a dependência total do teu Espírito. A tua palavra nos diz em Isaías 61, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Então nos levantamos, Pai. Nos levantamos do comodismo. Nos levantamos da dor. Nos levantamos da confusão mental. Nos levantamos de tudo aquilo que nos fez esquecer quem somos em ti. Porque há um propósito. Há um povo a ser alcançado. Há uma geração que precisa ver Cristo em nós. Senhor, se for preciso, esvazia-nos de tudo que é excesso e preenche-nos com tudo que é eterno. Aponta o caminho, corrige nossas motivações e planta em nós a convicção de que não nascemos por acaso. Nascemos com destino, nascemos com propósito, nascemos para manifestar o teu reino, aqui e agora. Então hoje, Pai, com humildade e reverência, nós dizemos: eis-nos aqui. Faz em nós, por nós e através de nós o teu querer. E se no meio do caminho o cansaço apertar, se os olhos se encherem de lágrimas sem explicação e a alma gritar em silêncio, que nunca nos falte a certeza de que o Senhor está por perto. Mesmo quando o coração não entende, mesmo quando tudo parece calado, Deus ainda está falando. Porque o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparo, é cuidado, é estratégia do céu para alinhar o que a gente ainda não vê. E mesmo que você tenha sido ferido por dentro, mesmo que o passado tenha deixado marcas profundas, ainda assim há cura. Ainda assim há renovo. Ainda assim há vida onde o inimigo tentou decretar morte. Lembre-se, respire fundo. Sim, agora, respire. E permita-se descansar. Porque nem tudo é guerra, nem tudo é correria. Há momentos em que o céu apenas quer que você se assente aos pés do Pai e diga: Abba, eu estou aqui. Não tenho forças, mas confio em ti. E isso é fé. Não é sempre vencer. Às vezes, fé é apenas não desistir. É apenas acordar mais um dia e dizer: Deus, segura na minha mão. Talvez o que você precisa hoje não seja de respostas, mas de presença. A doce presença do Espírito Santo, que consola o inconsolável, que entende os gemidos que nem você sabe explicar. Pois está escrito em Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. E Ele está aqui agora. Sim, aí onde você está. No seu quarto, no seu carro, na sua solidão, no meio da multidão. Ele está. E Ele não te deixou. Ele não te descartou. Ele não desistiu de você. Pode ter certeza. O céu ainda acredita em você. E se o céu acredita, por que você duvida? Por isso, levante-se com fé, mesmo que os joelhos tremam. Recomece com esperança, mesmo que o cenário pareça o mesmo. E declare sobre si: eu não sou o que vivi. Eu sou o que Deus está fazendo de mim agora. O consolo não está em fugir da dor. Está em atravessá-la com a mão de Deus nos guiando. Pai, se eu me calar agora, meu coração ainda continuará orando, porque há clamores que não precisam de palavras, há dores que só o Senhor entende. E eu sei, há alguém ouvindo isso agora com o coração fragmentado, tentando ser forte por fora, mas desmoronando por dentro. Há alguém lutando para manter o sorriso, enquanto a alma sangra em silêncio. E é por essa pessoa, Senhor, que eu oro com lágrimas nos olhos e fé no peito. Pai, cobre agora com tua presença quem já não sabe mais o que fazer. Abraça quem se sente esquecido, levanta quem não tem mais forças para orar. E lembra a essa alma cansada que o teu amor não abandona, não desiste, não falha. Pois está escrito em Isaías 43:2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Ó Deus, quantas vezes tentamos ser fortes demais, quando na verdade tudo o que precisávamos era descansar no teu colo. Quantas vezes buscamos respostas em todos os lugares, menos nos teus braços. Mas hoje, Senhor, neste exato momento, decidimos parar, silenciar as vozes externas e ouvir a tua, aquietar a alma
e escutar o teu sussurro dizendo: estou aqui, eu cuido de você. E mesmo que a noite esteja longa, tu és o Deus que acende uma estrela só para nos lembrar que ainda há luz em meio à escuridão. Tu és o Deus que transforma o choro em canção, que escreve começos onde achávamos que havia um fim. Então eu oro por quem se perdeu de si, por quem perdeu o rumo, a direção, a coragem, por quem perdeu tudo e acha que não tem mais nada. Deus, sopra teu espírito agora. Faz ressuscitar sonhos, faz florescer propósitos. Toca nessa vida, que te ouve agora com um toque que só o céu sabe dar. Chama pelo nome, desperta vocações, destrava destinos, reacende o fogo, restaura a fé, reconstrói tudo o que o inferno tentou destruir. Pois sabemos que quando o Senhor entra em um coração, até as ruínas se tornam testemunhas de milagre. E como está escrito em Joel 2:25, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Senhor, restitui, restaura, refaz, renasce. E se houver alguém ouvindo com medo do futuro, lembra o Espírito Santo. Você não caminha sozinho. Você tem um Pai. Você tem um destino. E você tem um propósito que o inferno não pode parar. Por isso, Senhor, acalma a tempestade dentro de nós. Ensina-nos a esperar com fé, a viver com propósito, a andar contigo mesmo quando tudo parece contrário. Porque em ti nós somos mais do que vencedores, e nada, absolutamente nada, poderá nos separar do teu amor. Senhor, tua presença ainda está aqui, silenciosa mas viva, forte porém suave como o vento da manhã. E nós continuamos diante de ti, porque no teu altar não há pressa, não há rotina, não há cansaço, há descanso, há abrigo, há vida. Quantas vezes, Pai, a gente acorda carregando fardos que não percebe, fardos de expectativas frustradas, de palavras que feriram, de promessas que nunca se cumpriram. Mas hoje, diante de ti, nós colocamos tudo isso aos teus pés, porque sabemos, tu não nos criaste para carregar pesos que destroem a alma. Tu nos chamaste para a leveza que vem do céu, para o jugo suave, para o fardo leve, para a liberdade que há em Cristo. E se hoje há alguém vivendo sob o peso da culpa, dos erros do passado, dos e se que torturam a mente, Espírito Santo, invade agora. Alcança essa alma cansada e diz com tua voz inconfundível: eu ainda te amo, eu ainda tenho planos para você, e nada está perdido enquanto eu for o teu Deus. Ah, Senhor, quanto conforto há em saber que tu és um Deus de recomeços, um Deus que escreve novas histórias em páginas manchadas de dor, um Deus que enxerga o invisível, que acolhe o desprezado, que cura o que ninguém consegue tocar. Hoje, Senhor, toca o espírito daquele que pensou em desistir, aquele que olha ao redor e só vê portas fechadas. Toca quem cansou de esperar, quem perdeu a esperança, quem se conformou com a dor. Desperta agora um novo sopro de vida. Faz brotar no deserto uma fonte, faz florir esperança no vale árido da alma, faz ouvir no espírito a voz do céu dizendo: não acabou, eu ainda estou escrevendo. Como diz a tua palavra em Salmos 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ó Pai, a noite foi longa demais para alguns. Teve dor que não foi vista, teve lágrima que ninguém enxugou, teve batalha travada em silêncio, mas tu estavas lá. Tu estavas presente quando ninguém mais ficou. Tu recolheste cada lágrima, tu ouviste cada gemido. Tu viste a alma se derramando mesmo quando os lábios estavam calados, e é por isso que confiamos. Mesmo sem entender tudo, mesmo com o coração em pedaços, mesmo quando tudo grita fim. Nós cremos, se o Senhor está aqui, ainda é possível recomeçar. Traz direção para quem está perdido, traz paz para quem está ansioso, traz cura para quem está doente, traz fé para quem se sente vazio, traz fogo novo para quem deixou o altar se apagar. Espírito Santo, desperta propósitos adormecidos, desenterra dons esquecidos, restaura ministérios, desperta intercessores, aviva corações, levanta colunas, restaura famílias,
E para aquele que pensa que não tem mais valor, tu dizes com tua voz de pai: você é meu. Foi comprado por um alto preço, e eu não desisto de você. Como diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Pai, nós amamos a Ti, e ainda que tudo esteja confuso, nós escolhemos Te confiar. E por mais que venham lutas, por mais que as ondas tentem nos afogar, o nosso barco não está à deriva, porque o capitão é o Senhor. Nos guia, Senhor, mesmo quando não enxergamos o próximo passo, mesmo quando tudo parece escuro, mesmo quando os ventos são contrários. Nos guia, porque se estivermos em Tuas mãos, mesmo o deserto floresce, mesmo o vale se torna fértil, mesmo a dor vira testemunho. Por isso hoje, nesta manhã, neste momento, nós oramos com coragem, mesmo feridos. Oramos com fé, mesmo sem ver. Oramos com entrega, mesmo sem compreender, porque Tu és o Deus que trabalha no oculto, que opera no silêncio, que age no tempo certo e que nunca, nunca falha. Senhor, fica conosco. Nos ensina a viver com propósito, a andar com fé, a amar com graça, a servir com alegria, a esperar com paciência e a Te adorar mesmo quando tudo grita dor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor e essa é a nossa esperança. Senhor, ainda estamos aqui, e não porque merecemos, mas porque Tua graça nos sustentou mais uma vez. Teu amor nos trouxe até este momento, mesmo sem forças, mesmo com o coração machucado, mesmo sem saber como continuar, mas sabemos em quem temos crido. Tu és o Deus que não abandona, Tu és o Pai que permanece, e por isso neste momento sagrado, esvaziamos nossa alma diante de Ti. Senhor, se há dentro de nós algum orgulho escondido, algo que tem nos impedido de Te ouvir com clareza, quebranta-nos, tira as máscaras que a dor nos ensinou a usar, restaura a nossa essência. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Faz com que o nosso coração volte a queimar, queimar por Ti, queimar pelo Teu reino, queimar por vidas, queimar por propósitos eternos. Sim, Senhor, nos confronta, porque muitas vezes queremos conforto sem mudança, milagres sem entrega, vitórias sem renúncia. Mas hoje Te pedimos, não nos deixes continuar do mesmo jeito. Transforma-nos, Espírito Santo, molda-nos no secreto, refina-nos no fogo da Tua santidade, e que tudo aquilo que não vem de Ti caia por terra. Como diz em Jeremias 18:6, como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Então, Pai, nos amassa se for preciso, nos quebra se for necessário, mas não nos deixes inacabados. Faz de nós vasos de honra, cheios da Tua presença, transbordantes da Tua glória. Tua palavra nos diz em Isaías 43:19, eis que faço coisa nova, ela já está surgindo. Porventura não o percebeis? Até no deserto farei caminho, e rios no ermo. E é exatamente isso que pedimos agora, Senhor. Faz coisa nova. Mesmo que nossos olhos ainda enxerguem o deserto, planta ali esperança. Mesmo que tudo pareça estéril, dá frutos onde jamais imaginamos. Quantos estão ouvindo esta oração e se sentem como terra seca, sem vida, sem direção, sem sentido? Mas Tu és especialista em transformar vales em jardins. Tu és o Deus que ressuscita sonhos. Tu és o Deus que cura memórias. Tu és o Deus que dá destino a quem só conheceu confusão. E por isso, agora, Senhor, eu oro por essa mulher que carrega traumas escondidos. Oro por esse homem que sorri por fora, mas trava guerras internas silenciosas. Oro por esse jovem que perdeu a fé no futuro. Oro por essa mãe que chora calada, pedindo por seus filhos. Oro por esse trabalhador que sente que sua vida não tem mais valor. Senhor, sopra Teu fôlego de vida sobre eles agora. Sopra identidade, sopra clareza, sopra coragem. Mostra a eles que eles foram chamados, escolhidos, separados, que há um propósito celestial repousando sobre a história deles. Levanta-os, Pai. Desperta neles o chamado que um dia foi sufocado pela dor. Reacende neles a paixão que se apagou com o tempo.
Traz de volta a chama da intimidade, da oração, da busca. E se as trevas tentaram roubar algo deles, que hoje seja o dia da restituição. Como diz em Joel 2,25, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Restaura, Senhor. Restaura os anos perdidos. Restaura a paz que se foi. Restaura o brilho nos olhos. Restaura os lares partidos. Restaura a dignidade. Restaura os sonhos mortos. Nós não queremos só sobreviver. Queremos viver para a Tua glória. Queremos impactar vidas com aquilo que o Senhor fez em nós. Queremos ser cartas vivas do céu sobre a terra. E se for preciso passar pelo fogo, que seja para sermos purificados. Se for preciso enfrentar a tempestade, que seja para te ver caminhando sobre as águas. Mas não nos deixes como estamos. Pai, que ao final dessa oração quem estava prestes a desistir, respire fundo e decida continuar. Que quem estava sem fé, sinta a centelha do teu espírito reacendendo a alma. Que quem estava com medo, seja envolvido por tua paz irresistível. E que cada pessoa que orar conosco saiba que não está só, que há um Deus presente, que há um Pai atento, e que o céu continua agindo, mesmo quando o silêncio parece longo demais. Tua graça é suficiente. Tua presença é o que precisamos. Tua voz é o nosso norte. Teu amor é o nosso abrigo. Tua vontade é o nosso destino. Faz teu querer. Cumpra-se o teu plano. E que toda a nossa vida seja resposta ao teu chamado. Senhor, é no teu chamado que minha alma encontra direção. Não estou nesta terra por acaso. Não respiro por acidente. Há um plano, há um destino eterno, traçado pelas tuas mãos antes mesmo do meu primeiro suspiro. E mesmo quando me sinto perdido, mesmo quando as vozes ao redor gritam mais alto que a tua verdade, tua palavra me lembra, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então eu me levanto, mesmo com os joelhos fracos, mesmo com o coração cansado. Eu me levanto porque o Senhor me chamou, e quem é chamado por ti jamais está sozinho. Pai, eu te peço, aviva em mim o desejo ardente de cumprir o teu propósito. Não me deixes viver distraído como quem vagueia sem direção. Livra-me das armadilhas da comparação, do peso da culpa, do veneno da autossabotagem, e renova em mim a certeza de que, se estou em Cristo, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Senhor, eu me recuso a ser refém do passado. Eu rejeito as correntes emocionais que tentam me prender às memórias de dor, fracasso e vergonha. Hoje, pela tua palavra, eu declaro liberdade. Hoje, pela tua graça, eu dou um passo na fé. Não por merecimento, mas por dependência. Porque sei que quem começa a boa obra é fiel para completá-la. Filipenses 1:6. E nesse caminhar, Deus, eu te peço, renova minha mente, refina meu caráter, fortalece meus pés, me ensina a silenciar as vozes que me afastam de ti e amplifica dentro de mim a tua voz, a única que chama com amor, com verdade e com propósito. Pai, que meu coração não deseje apenas conforto, mas transformação. Que eu não busque apenas alívio, mas aliança contigo. Porque o verdadeiro descanso não está na ausência de problemas, mas na certeza da tua presença. Por isso hoje eu oro não para que tudo se resolva de imediato, mas para que, em meio às dores, o teu Espírito me lembre que há um prêmio esperando por mim. E não é qualquer prêmio, é o céu, é Cristo, é a eternidade contigo. Ajuda-me, Senhor, a avançar. A cada amanhecer, a cada passo, mesmo os mais pequenos, a caminhar com propósito. Que eu não apenas viva, mas viva para o teu louvor. E se eu tropeçar, que eu não desista. Se eu chorar, que eu não me cale. Se eu temer, que eu me lembre, tu és comigo. E a tua graça me basta, e o teu poder se aperfeiçoa em minha fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Deus, que essa oração seja um divisor de águas, que ela traga cura para quem está ouvindo, esperança para quem se sentia esquecido, direção para quem pensava em desistir. Levanta os caídos, acende a chama nos corações apagados. Sopra teu Espírito sobre cada vida agora, Pai. E que ao fim dessa oração,
Haja mais do que emoção. Haja convicção. Haja recomeço. Haja fé. Senhor, eu continuo aqui diante de Ti com o coração exposto, com a alma aberta, porque eu sei, não há outro lugar onde eu possa encontrar descanso verdadeiro. O mundo grita por resultados, exige pressa, cobra a perfeição. Mas Tu, Pai, Tu olhas para dentro. Tu conheces minhas intenções antes mesmo das minhas ações. E mesmo assim, Tu me amas. Então, nesta manhã, ou neste exato momento em que esta oração chega ao ouvido de alguém, eu clamo. Toca, Espírito Santo. Vai além das palavras. Alcança o íntimo. Desfaz o nó na garganta. Enxuga a lágrima silenciosa. E transforma o peso que ninguém vê em leveza que só o Senhor pode dar. Pai, ajuda-nos a lembrar que a corrida não é para os mais rápidos, nem a vitória para os mais fortes, mas para aqueles que perseveram firmes em Ti. Nos dias em que o medo tentar nos paralisar, lembra-nos do que está escrito em Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Sim, Senhor, Tu estás comigo, mesmo quando não sinto, mesmo quando não vejo, mesmo quando tudo parece calado, Tu estás trabalhando. E é por isso que eu oro agora por todos aqueles que estão vivendo noites escuras na alma. Pessoas que sorriram por fora, mas estavam gritando por dentro. Que fizeram tudo certo e ainda assim perderam. Que oraram, mas não viram a resposta. E agora estão à beira de desistir. Pai, toca nessas vidas. Mostra a elas que não é o fim. Mostra que o silêncio não é ausência, é preparação. Tu és o Deus que trabalha no oculto. Enquanto achamos que nada está acontecendo, Tu estás alinhando portas, moldando caráter e treinando nossa fé. Deus, levanta os Teus filhos agora. Desperta aqueles que estavam adormecidos na alma. Traz de volta a sensibilidade, a fome pela Tua presença, o desejo de viver com propósito, porque não fomos chamados para sobreviver, fomos chamados para progredir, crescer, florescer e impactar. Que cada pessoa que ora comigo agora seja lembrada. Você tem um chamado. Você não foi criado para vagar sem sentido. Há dons dentro de